Olá, hoje vamos fazer um vídeo sobre o Natal. Já tem um tempo já que a gente não faz um vídeo, né? É um vídeo antes de ir para a igreja, eu vou pregar essa mensagem. Então lá, às vezes não sai com a qualidade muito boa, aí eu preferi fazer em casa. Eu estou num barracão aqui, viu gente? Correndo, né? Corrido, tomei um banho ali. Mas, enfim, vamos fazer, senão a gente não faz, né? O povo está se preparando para poder se arrumando, né, para ir à igreja. E aí eu vou falar um pouco a respeito de uma coisa que eu vou falar lá mesmo, que é a respeito do Natal. A leitura que eu farei hoje é a leitura, tem duas partes da Bíblia que fala a respeito do assunto, né? O nascimento de Cristo. Uma parte estão no capítulo 1 e 2 de Mateus e capítulo 1 e 2 de Lucas, né? Essas partes, esses capítulos, é que falam da vinda do Cristo, né? Eu não vou ler todas as passagens, mas eu começo de alguma. Eu começo em Mateus, né? Mateus capítulo 1, versículo 18, fala assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, continuando, o versículo 22 do capítulo 1 de Mateus, onde nós estamos, começando no versículo 18, diz ainda: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José despertou, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, assim, essa é uma das passagens que fala da vinda do Messias, de Cristo, né? A gente sabe também que, se a gente for ler mais adiante no capítulo 2, no mesmo Mateus, a gente percebe que todo o cenário do nascimento de Cristo, a ideia dos magos, né, dos três magos, né, que as pessoas falam que é reis, mas na verdade a Bíblia não fala que são os reis, né, dos magos, e também a ideia, também outras questões, né, que são colocadas aqui sobre a questão de Herodes matar das crianças, né, e por aí vai. Então a gente vai lembrando, a gente vai comentando sobre o assunto. Se a gente pegar a Bíblia, né, pegar a Bíblia e abrir a Bíblia assim no meio, pegar a Bíblia assim no meio, a gente vê que a Bíblia ela tem o Antigo de um lado, o Antigo Testamento, e do outro lado o Novo Testamento. E a Bíblia é contada, né? O nascimento de Cristo é contado é como se fosse o ano 1. Tem um pequeno erro aí de quem começou a contar, né? Quem começou a contar foi um monge, né, católico, lá no século VI, nos anos 500, mais ou menos, chamado Dionísio Exíguo, ou exíguo é menor, né? Uma atitude de humildade. Ele que começou a contar, vamos contar o ano a partir do nascimento do mestre, porque você parte de um ato importante na história, e é um ato realmente importantíssimo na história, o nascimento de Cristo. Então, na maioria dos países do mundo, não são todos, mas a maioria, é contado, desculpe, os anos a partir de Cristo, né? Então você tem na Bíblia o Novo de um lado, o Antigo Testamento do outro, né? E antes de Cristo, AC, e depois de Cristo passou a se contar por volta do ano 500, então, depois de Cristo, AD, que é em latim, Annus Dominus, que é anos do Senhor, né? Então, você vê a importância que é o nascimento de Cristo. Agora, o que é importante a gente pensar na nossa conversa curta aqui, é que foi desde o Éden, desde Gênesis, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca contra Deus, e você observa que os pecados do homem contra Deus sempre estão ligados à questão da desobediência, né? Deus não precisa de força, vigor de homem, de nada do homem, a não ser, primeiro, que o homem obedeça o modelo que Deus tem para o homem. E para o homem obedecer o modelo que Deus tem para ele, sendo um homem pecador, é difícil, né? Essa é a coisa mais difícil, a obediência.
Mas mesmo antes já não era fácil, né? A gente é tentado, como aconteceu com Adão, a viver da sua própria maneira, e ele foi esse o primeiro pecado, né? A gente percebe que na queda de Adão e Eva, o que ocorre lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15 em diante, Deus fala para Adão, né, fala para a mulher, né, as penalidades, e fala também que o homem perde a comunhão com Deus, então a vontade do homem passa a ser contrária a Deus. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é a questão que está ligada à questão da mulher e da serpente, que é uma figura de Satanás. Então, foi Satanás quem induziu o homem a pecar contra Deus. E aí Deus fala tem uma profecia em relação da mulher, e lá 4.000 anos, mais ou menos, ou mais, né? Antes de Cristo vir, né? Então Deus fala com a mulher assim, olha, por inimizade entre o teu descendente, e o descendente indiretamente falando da serpente. Ele ferirá seu calcanhar, o seu descendente, e seu descendente ferirá a cabeça, né, dele. Então, em outras palavras, é uma guerra entre Satanás e o descendente da mulher. E desde então, se você fosse ler a Bíblia, acompanhar, você perceberia que a mulher tem um filho, chama Abel, depois tem um filho que chama Caim, e Caim mata logo Abel. Então você vê que Satanás já entra em cena, embora de forma indireta, instigando o homem, contra o próprio homem, a pecar contra Deus, porque o Deus não suporta a maldade, a injustiça. Lá no capítulo 1, verso 18 de Romanos, fala que Deus não suporta a injustiça e a impiedade. A impiedade está ligada ao não adorar a Deus. E a injustiça, um homem que não adora a Deus, ele vai cometer com certeza alguma injustiça nesse mundo, né? E a injustiça vai só aumentando para depravação e tudo mais, né? E Satanás instiga o homem a isso, a impiedade, né? A não adorar a Deus. E aí isso aconteceu com Caim, que mata seu irmão. Teoricamente, o ímpio Caim, então não veria o descendente que ia pisar a cabeça da serpente, não viria de Caim, mas aí Deus, pela sua graça e misericórdia, concede que Eva tenha outro filho, que foi Sete, e é da linhagem de Sete que vem. Quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, pensando ainda dessa forma, a guerra de Satanás contra Deus para tentar impedir que o Filho de Deus, o Salvador, viesse ao mundo, você percebe no capítulo 6 de Gênesis que a Bíblia fala que o mundo estava tão corrompido, e aqueles que temiam a Deus, no capítulo 5 de Gênesis, eles estavam casando com as filhas dos homens, ou seja, com as mulheres mundanas, vamos dizer assim, que não tinham nenhum temor nem piedade, que o mundo, até os filhos de Deus, estavam se corrompendo, né? Aqueles que temiam a Deus. A corrupção sempre existiu no mundo. E aí Deus resolve dar cabo da humanidade, que é o dilúvio que você já viu falar. E aí fala o seguinte, porém Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, Noé era um homem obediente a Deus, um homem temente a Deus. Então, por causa do temor de Noé, Deus então resolve salvar então uma família, que aí começa a história de Noé no capítulo 6. E da descendência de Noé vem uma. Noé chega a amaldiçoar um próprio filho quando ele bebe, tem um momento lá depois do dilúvio. E a perseguição, o corromper, né, da humanidade, tentando impedir que viesse um descendente para salvar a humanidade, continua, né? Satanás sabe das coisas e ele percebe de onde vem e ele tenta corromper nos reis, por exemplo. Quando você estuda a história dos reis, né, que viria de um rei, também a Bíblia fala, que seria... porque o Cristo descenderia de um rei, ele teria direito ao trono, né? A gente vê isso em Salmos, né? Bastante isso em Salmos. Então, seria da linhagem primeiro de Abraão, um homem que é de família pagã, que Deus chama e ele obedece, ele teme a Deus. Lá no capítulo 11 de Gênesis vem Abraão, né? E seria de um velho, a esposa dele era velha, né? Sara, e seria, né, de um homem já morto, quase que morto, né? Vamos dizer assim, sem condição de gerar. E aí vem toda aquela história toda chegando aí, a destruição dos judeus. Teve recentemente, né, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentou destruir todos os judeus, porque Deus tem um plano com os judeus no futuro, que não é o assunto aqui, né? Mas a gente vê na história de Moisés, as crianças teriam que morrer para não tirar o povo de onde descenderia o Messias que estava escravo no Egito, um líder, né? Aí o faraó manda matar as crianças. No início de Êxodo 1, Êxodo 2, até 2 anos de idade ali também mandou matar as crianças, né? Do sexo masculino, para não ter um líder, né? O faraó manda matar. A gente vê que isso tem um lado espiritual, satânico aí por trás, né?
Então a história vem, quando chegam os reis, Davi, aí os reis se corrompem, né? Então teve que acontecer vários milagres. Tem hora que tem uma matança geral dos reis da família da tribo de Judá, né? Que Jacó já tinha dado uma profecia que o cetro não arredará de Judá, né? Que seria do filho dele, já dá a dica. O reinado viria, e de onde viria o Messias, que tem o direito ao reinado, viria de Judá. Então aí o foco vira, satânico vira para ele, para a família de Judá. E tem toda uma história que eu não vou contar porque vai ficar muito longo, né? Essa história. Então, a verdade é que viria o Salvador, o Cristo da humanidade. Então, e essa história, essa descendência toda, com direito ao reino, etc. Tal, ela vai depois, por causa do pecado de Israel como nação, dos reis de Israel, de Judá, Israel divide em Israel e Judá. Aí o rei do Judá é mais obediente, onde vem a tribo, onde sairia o Messias. Por causa da maldade, vem o período que eles ficam confinados na Babilônia, são levados cativeiro, aí está nos livros de Jeremias, de Isaías, você vê essas coisas lá, livro de Ezequiel, né? Livro de Daniel, é o período que o povo está no cativeiro, né? Então, assim, o povo vai para a maioria, a parte do povo é levado para a Babilônia, né? Então, mesmo assim, volta alguém, volta Zorobabel, que era da linhagem messiânica, né? Até chegar a Israel. Aí Israel está tomado, Israel agora está tomado, Israel é dominado pelos romanos, né? Então, o que a gente quer dizer com isso tudo? Que o cenário é tudo adverso. Então, aí chega onde a gente quer, ou seja, capítulo 1 e 2 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas, a gente vê a história quando Maria, uma mulher simples da tribo de Judá, o marido dela da tribo de Judá, mas é uma mulher que era temente a Deus. Isso fala nesses capítulos. Uma mulher que temia a Deus, uma mulher que amava a Deus, uma mulher que obedecia a palavra de Deus. Uma pessoa simples que vivia na cidade de Nazaré, né? Mas era da linhagem, era da família real, né? Ela e o marido, da família de Davi. Então, de onde veio aquele que iria salvar a humanidade dos seus pecados. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas, quando eles ofereciam o cordeiro que apontava para Cristo. Tanto é que João Batista, que nasce mais ou menos no mesmo tempo de Cristo, um pouco antes, 6 meses antes, foi ele que, quando Jesus veio lá em João capítulo 3, se não me engano, versículo 36, versículo 29, por aí, ele fala, ele vê de longe Cristo, e ele fala, no capítulo 1 também, no final do capítulo 1 de João, o Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeiros que eram oferecidos no Antigo Testamento apontavam para o Cristo que viria morrer pelos pecados da humanidade. Então, a iniciativa satânica de tentar impedi-lo de viver, de tentar impedi-lo de governar, de reinar, instigando os homens contra Cristo, contra Deus, ele fez isso o tempo todo. Deus já sabia, né? Então Cristo veio para reinar não agora, porque tem profecias que falam da vida, porque existem 3 vindas de Cristo. E essa ninguém soube interpretar, mas está na Bíblia, está no Antigo Testamento. A gente só percebe depois, porque a passagem no Antigo Testamento que fala da morte de Cristo, a passagem que fala que ele vem como servo, sofredor, e a passagem que fala que ele vem reinar. Então, assim, o tempo, ele vem primeiro morrer pelos nossos pecados, e depois ele volta para reinar. Isso é que é a grande questão, a grande charada, que Paulo vai interpretar nas epístolas essas passagens. Né? Então, assim, a interpretação da Bíblia ela só é possível através do Espírito de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus veio, indo para o nosso texto, quando nasce a criança e os 3 magos, vamos dizer assim, os 3 sábios, astrólogos, né, que vieram de longe, que receberam a revelação através de uma estrela, que a gente não vai entrar no mérito aqui, pode ser sobrenatural, quando eles vêm, e quando eles vêm, chega a Herodes, né, eles eram sábios, esses homens importantes, e queriam adorar o Criador, o Salvador que tinha nascido. Herodes pergunta para os sábios, chama lá o sábio Herodes, o rei de Israel, ele chama lá o gente. E ele não era judeu de sangue, ele não era judeu puro, né? Ele era um usurpador, mas ele era cruel, que é mais importante. Então, assim, e do meu, né? Ele era de um outro povo. Então, assim, mas ele foi colocado por Roma, que dominava a região toda. Ele pergunta assim, Herodes pergunta assim, mas chama os saduceus, os fariseus, pergunta assim, e que história é essa do rei judeu? Tá nas escrituras? Tá, no Antigo Testamento, Miqueias 5, versículo 2. Fala que é em Belém que ele vai nascer. Então, quando os 3, não é 3 que fala a Bíblia, né? Quando os sábios vieram, os magos, perguntam onde é que era, eles estavam seguindo uma estrela que de vez em quando sumia,
Aí a Bíblia mesmo dos próprios fariseus e saduceus que estudavam a Bíblia, e os escribas que copiavam a Bíblia, dizia que seria Miqueias, 700 anos antes já tinha anunciado. Não, gente, o Messias vai vir, vai ser em Belém. Então eles vão para Belém. Quem vai para Belém? Os magos de fora. E os fariseus, os escribas que estudavam a Bíblia, eles não estavam nem aí. Esse é o primeiro ponto, né? Eles não estavam nem aí. Aí é que vem a pergunta: você está aí para Cristo? Você se interessa para as coisas ligadas a Cristo? Se interessa pelas Escrituras? Ou você não está nem aí? Né? Eles não estavam nem aí. E eles falaram até o lugar: vai ser em Belém da Judéia. Então, os magos foram lá, encontraram Cristo, adoraram, deram ele mirra, deram ele ouro, incenso e mirra, que representa a realeza de Cristo, representa a divindade de Cristo, a questão da santidade, o incenso, né? A adoração, e a mirra, que representa o sacrifício. E foram presentes valiosos para ajudar a família. Então eles levaram esses presentes para Cristo. Então, assim, é curioso, a gente fica percebendo como que os homens de antigamente eram igual aos de hoje. Os homens de antigamente, que estavam próximos do rei, estavam interessados em poder, em dinheiro, em fama, em posição. Eles não estavam nem aí, os líderes não estavam nem aí para Cristo, para o Messias, que eles sabiam nas escrituras que viriam, mas eles não tinham nenhum temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Diz Salomão lá, que o temor do Senhor é, então, o princípio da sabedoria. Então, a gente percebe, então, que a história do Messias, e Maria foi agraciada. Maria foi uma pessoa que temeu a Deus, e o anjo Gabriel falou com ela que ela ia ganhar o menino. E ela falou: se cumpra em mim, Senhor, toda a tua vontade, na tua serva. Né? Eis aqui a tua serva. E ela ficou encantada com o privilégio de ser uma mulher simples, de morar num lugar simples, pobre, morar em Nazaré, uma cidade que nem fama tinha, mas é ela que iria em Belém, tinha um recenseamento, que era tipo um alistamento, todo mundo tinha que fazer. Na época o rei Herodes decretou, na verdade veio de Roma, que mandava, e ela vai, mas José lá em Belém, que era a terra natal, e lá ela ganhou o menino, cumprindo as escrituras. Ela foi lá para ganhar o neném, para cumprir as escrituras. Olha como é que são as coisas, ela estava grávida. E ela estava noiva quando ela se engravidou. Ela aceitou ser a mulher que daria a luz ao Salvador. Que às vezes a gente não pensa, né? Olha para você ver, se a gente for trazer para a vida de hoje. Então a vida cristã é uma vida de sofrimento, é uma vida de luta, é uma vida de provação. Né? Qual mulher hoje que aceitaria sendo virgem, não tendo tido marido, estando noiva, não tendo relação sexual com ele, aparecer grávida, barriguda, como é que a vizinhança ia ver, né? E a Bíblia fala que José, ele pensou em largá-la secretamente. Ele não a larga secretamente, por quê? Não larga. Porque o anjo em sonhos falou com ele. Na época era muito comum a manifestação dos sonhos, né? Deus falava. Falou para ele não largar ela. E ele não largou, ele acompanhou ela. Esperou ela ganhar o menino e acompanhou ela em tempo todo. Quando ela ganhou Jesus nasceu, aí depois eles casaram. Então o casamento se concretizou depois. Então o nascimento de Jesus foi de forma miraculosa. A Bíblia fala que foi através do Espírito Santo. Não houve fecundação do homem. É por isso que lá no Gênesis fala assim que, reverência a Maria, né? Gênesis 3, versículo 5, falando para a mulher, falando para Eva, o teu descendente. Né? Então a profecia é para a mulher e o teu descendente, não é para o homem. Fala para a mulher, o descendente. Descendente de quem? Da mulher. E o descendente não seria de homem. Jesus tem o direito ao rei porque ele vem da família como filho adotivo de José. E descendente de Davi por José e por Maria. Né? Por José como filho adotivo e como filho direto de Maria. Né? Então, assim, no capítulo 7, 700 anos antes, capítulo 7, versículo 14 de Isaías fala, né? Ele fala assim: a virgem conceberá e dará à luz um menino. Né? Então, assim, o menino vem de uma virgem que foi anunciado antes. Então, isso tudo está nas Escrituras. Então, se você quer crer, quer prova para você crer, leia as Escrituras. Tem muitas outras passagens nessa fala curta minha. Teria muitas outras passagens que vai falar sobre a vinda de Cristo, a vida do Messias que viria. As passagens que falam dele como o sofrimento dele, eu vou citar assim sem ler, que eu estou falando de forma rápida, por exemplo, no capítulo 22 de Salmo. Se você ler o Salmo 22, você vai ver lá mostrando como seria até a crucificação dele, né? Então, se você ler Isaías 53, você vê como que Jesus foi humilhado, como que Jesus foi... eles fizeram ele porque ele veio na simplicidade. E a Bíblia fala no capítulo 2 de 1 Coríntios que ele se manifestaria
Deus se manifestaria para os mais simples, para os mais humildes. É a eles que Deus se manifestaria. Então Deus se manifestou quando já nasceu o Salvador para os pastores, né, nessas passagens que eu falei de capítulo 1 e 2 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas, para os pastores, para os reis magos que foram de fora, não eram os judeus. Deus se manifestou para essas pessoas, se manifestou para Maria, se manifestou para José, se manifestou para uma profetisa velha, que ficava orando no templo o tempo todo, chamada Ana, se manifestou para essas pessoas mais velhas, Simeão, que era um profeta também, Deus se manifestou para ele que era o Cristo que estava chegando, que o judeu já esperava nas várias passagens do Velho Testamento, mas queria ele, a maioria, como via, com poder e glória, não por nascer uma cidadezinha pequenininha como Nazaré. Né? Até, para você ter uma ideia que Nazaré era desprezado, quando você lê João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, um homem sábio, inteligente, que foi Natanael, que foi um dos discípulos de Jesus, quando um dos discípulos falou, o mestre está aqui, ele mora aqui em Nazaré, vamos lá ver. Ele falou, Nazaré suja, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Aí isso nos faz lembrar de Isaías 53, né? Isaías falou lá atrás, 700 anos antes, era o mais desprezado entre os homens, alguém de quem não fizemos caso. Você assim não faz caso das pessoas? Então Deus ama o humilde, o simples, mas que tem um coração sincero e busca Ele. Esse é que Deus ama. E Jesus pegou todo mundo de surpresa, porque Ele veio na simplicidade, na pobreza, nasceu numa manjedoura. A mãe exposta, né? Será que difamaram ela? O próprio José, que era um homem de bem, noivo, ele falou, eu vou largar ela secretamente. O anjo avisou ele, não larga, porque é do Espírito Santo que ela está concedendo, o Salvador do mundo que está vindo. E ele ficou com ela. Aí, em algum momento, Deus falou com ele assim, agora vai para o Egito, que o Herodes está querendo matar a criança. Ele vai para o Egito. Depois Deus fala, o anjo fala para ele no sonho, volta do Egito, ele volta. Aí depois fala com eles, não fique na região da Judéia, vai para a região da Galileia, porque o Herodes morreu, queria matar ele, mas o filho dele, que era mau, estava reinando. Ele foi, ele era um homem obediente. Então Deus quer isso, é a nossa obediência, a nossa fé, a nossa obediência, a nossa exposição como cristão. Para você ser cristão de fato e viver o evangelho, você tem que se expor. Maria se expôs, José se expôs. Então Maria se expôs. Ela, a mãe de João Batista, que era a prima dela, a velha Isabel, também reconheceu o Salvador. E o pai de João Batista, Zacarias, também reconheceu Jesus como Salvador. Então, assim, a maioria das pessoas naquele primeiro momento não reconheceu o filho, né? Então, que situação adversa para Maria, para José, que teve que viajar em torno de 140 quilômetros, grávida, na verdade, e chegou no lugar, não tinha onde ficar na Estebari. Você já pensou, você viaja no hotel, não tem lugar onde ficar, e ele nasce numa manjedoura, um coxo onde os animais se alimentavam, no local sobrado onde ficavam os animais, é que Jesus nasceu. O dono, o criador do universo, teve que nascer. Apesar de toda a escritura falar dele, sobre ele, teve que nascer no lugar rejeitado, teve que lugar onde os animais alimentam, lá que Jesus nasceu. Esse é o Salvador da humanidade. Então, que tipo de crédito nós estamos dando a ele? Que tipo de crédito nós damos a ele? Nós amamos a Cristo, nós o servimos, nós cremos que ele é o nosso Senhor e Salvador, que ele morreu realmente pelos nossos pecados. Nós queremos viver em novidade de vida, lendo a sua palavra, esforçar para viver uma vida que o agrade, porque ele falou assim em João 14, versículo 22, se não me engano, 21, 22, fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A salvação é pela fé em Jesus, que de fato ele morreu pelos nossos pecados. A salvação é através disso. Agora, a vida cristã, que como diz no capítulo 2 de Efésios, dá uma lida lá, fala que estávamos todos mortos, nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos, isso não é dom de nós, é dom de Deus. Mas fala não de obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10, mais ou menos, fala que a obra acompanha os que creem. Quer dizer, quem crê em Jesus de fato, quer viver uma vida para agradar, não a si próprio, mas agradar a Cristo. E é isso que Maria fez, né? Agradou a Deus, se dispondo a oferecer seu útero, mesmo recebendo provavelmente críticas, desprezo. Né? Ela não recebeu o galardão ali, o galardão não é agora. A vida cristã deve ser uma vida de obediência, de submissão, a submissão à palavra de Deus, que nos ensina a viver uma vida moral, ética, que agrade a Deus.
para a glória de Deus. Que assim seja. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida e pense em viver uma vida que realmente agrade a Deus, que reconheça Cristo como seu verdadeiro Senhor, aquele menino que nasceu, se tornou homem, morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Assim, um dia você, depois de morrer nesse corpo, vai ressuscitar também. Né? Assim como aconteceu com aquele ladrão na cruz, né? Crê no Senhor Jesus e viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que não agrada mais a si próprio, viver em novidade de vida. É assim que nós somos chamados como cristãos a viver uma vida em novidade de vida, uma vida que agrade a Deus. Que assim seja, que Deus te abençoe. Amém.